esta será a última vez que, no meu papel atual, eu estarei diante dos líderes mundiais da minha igreja, sua igreja, nossa igreja, e tenho algumas palavras para deixar com vocês. Retiro meus pensamentos de algo que o pastor e a senhora Ralph Neal escreveram, apresentando como tipicamente uma seita evolui para uma igreja. Eles dizem que uma seita é muitas vezes iniciada por um líder carismático, com um tremendo empenho e comprometimento, e que surge como um protesto contra o mundanismo e o formalismo em uma igreja. Geralmente é abraçado pelos pobres. Os ricos perderiam muito juntando-se a ele, já que é impopular, desprezado e perseguido pela sociedade em geral. Tem crenças definidas com firmeza e mantidas por membros zelosos. Cada membro toma uma decisão pessoal de se juntar a ele e sabe no que ele acredita. Há pouca organização ou propriedade e há poucos edifícios. O grupo tem padrões e controles rígidos de comportamento. Pregadores muitas vezes sem formação surgem por compulsão interna. Há pouca preocupação com relações públicas. E então passa para a segunda geração. Com o crescimento surge a necessidade de organização e construção. Como resultado da atividade e da sobriedade, os membros tornam-se prósperos. Com o aumento da prosperidade, a perseguição começa a diminuir. As crianças nascidas no movimento não precisam tomar decisões pessoais para participar. Elas não sabem necessariamente em que acreditam. Elas não precisam defender suas próprias posições. Essas foram elaboradas para elas. Os pregadores surgem mais pela seleção e pelo aprendizado dos trabalhadores mais velhos do que pela direta necessidade interna. Na terceira geração, a organização se desenvolve e instituições são estabelecidas. É vista a necessidade de as escolas passarem adiante a fé dos pais. Faculdades são estabelecidas. Os membros têm que ser exortados a viver de acordo com os padrões, enquanto, ao mesmo tempo, os padrões dos membros estão sendo reduzidos. O grupo se torna negligente em relação à exclusão de membros não praticantes. O zelo missionário esfria. Há mais preocupação com relações públicas. Líderes estudam métodos de propagação de sua fé, às vezes empregando recompensas externas como motivação para o serviço pelos membros. Os jovens questionam por que eles são diferentes dos outros e se casam com aqueles que não são de sua fé. Na quarta geração, há muitos instrumentos. O número de administradores aumenta, enquanto o número de trabalhadores do nível básico se torna proporcionalmente menor. Grandes concílios da igreja são realizados para definir a doutrina. Mais escolas, universidades e seminários são estabelecidos. Esses vão em direção ao mundo para credenciamento e tendem a se tornar secularizados. Há um reexame de posições e modernização de métodos. Atenção é dada à cultura contemporânea com interesse pelas artes, música, arquitetura, literatura. O movimento procura tornar-se relevante para a sociedade contemporânea, envolvendo-se com causas populares. Os serviços se tornam formais. O grupo goza de completa aceitação pelo mundo. A seita se tornou uma igreja. Irmãos e irmãs, isso nunca deve acontecer com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não acontecerá com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa não é apenas uma outra igreja, é a Igreja de Deus. Mas vocês são homens e mulheres sentados neste templo, nesta manhã, a quem Deus conta para assegurar que isso não aconteça. Agora, irmãos e irmãs, há forças sutis que estão começando a se agitar. Lamentavelmente, existem aqueles na igreja que menosprezam a inspiração total da Bíblia, desprezam os primeiros 11 capítulos de Gênesis, questionam a curta cronologia do espírito de profecia sobre a idade da Terra e que sutilmente e não tão sutilmente atacam o espírito de profecia. Há alguns que apontam para os reformadores e teólogos contemporâneos como uma fonte e uma norma para a doutrina adventista do sétimo dia. Há aqueles que supostamente estão cansados das frases naturais do adventismo. Existem aqueles que desejam esquecer os padrões da igreja que amamos. Há aqueles que cobiçam e cortejariam o favor dos evangélicos. Aqueles que jogariam fora o manto de um povo peculiar e aqueles que seguiriam o caminho do mundo secular e materialista. Companheiros líderes, amados irmãos e irmãs, não deixem que isso aconteça. Eu apelo a vocês tão seriamente assim como brilha essa manhã. Não deixem isso acontecer. Eu apelo à Universidade Andrews, ao seminário, à Universidade Loma Linda. Não deixe isso acontecer.
Nós não somos anglicanos do sétimo dia, nem luteranos do sétimo dia. Somos adventistas do sétimo dia. Essa é a última igreja de Deus com a última mensagem de Deus. Vocês são os homens e mulheres, os líderes, com quem Deus está contando para manter a igreja remanescente de Deus, a igreja que Deus destinou a triunfar. A serva do Senhor diz: terríveis perigos se acham diante dos que têm a responsabilidade na obra do Senhor, perigos cuja ideia me faz tremer. E em Ezequiel 22:30 lemos: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. Creio que essa manhã, companheiros líderes, Deus está procurando homens e mulheres, líderes intrépidos, homens e mulheres que amam a Igreja de Deus e a verdade de Deus mais do que amam as suas vidas, para ver que essa igreja sob Deus está indo para o reino. A tarefa à nossa frente não será fácil. Se eu entendi a Bíblia e o espírito de profecia corretamente nesta manhã, à frente está um período de dificuldades, uma época de desafios, de modo que essa igreja e este mundo nunca conheceram. A serva do Senhor nos diz: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada, os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização, escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 204. A Igreja Adventista do Sétimo Dia teve seu alfa anos atrás. Você e eu somos os líderes que enfrentarão o ômega, que será da mesma origem sutil e diabólica. Seu efeito será mais devastador que o alfa. Irmãos, eu lhes imploro, estudem, saibam o que está à frente e então, com a ajuda de Deus, preparem seu povo para enfrentá-lo. Deus chama homens preparados para enfrentar emergências, homens que em uma crise não serão encontrados do lado errado. Estamos na eminência do conflito final e não é hora de fazer concessões. Não é hora de esconder suas cores. Quando a batalha começar a ferir, não deixe ninguém se tornar traidor. Não é hora de deitar ou esconder nossas armas e dar a Satanás a vantagem na guerra. E então chamo a atenção para uma visão que a serva do Senhor teve, na qual ela viu um navio indo em direção a um iceberg. Ela disse: achava-se sobre as águas um navio envolto em densa cerração. Súbito, o vigia bradou: iceberg à frente! Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o! Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre os convés com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual criatura viva, e seguiu então seu caminho. Bem sabia eu o significado dessa representação. Eu tinha minhas ordens. Ouvira as palavras como uma voz que viesse de nosso comandante. Enfrentai-o! Sabia qual meu dever e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para a ação decidida. Eu devia, sem tardança, obedecer à ordem. Enfrentai-o!
Companheiros líderes, pode ser que em um futuro não muito distante vocês tenham que enfrentá-lo. Eu oro para que Deus lhes dê graça, coragem e sabedoria. Finalmente, abre aspas, que admirável pensamento é esse de que o grande conflito se aproxima do fim. Na conclusão da obra, enfrentaremos perigos com os quais não sabemos como lidar. Não esqueçamos, porém, que os 3 grandes poderes do céu estão operando, que uma mão divina se encontra ao leme e que Deus levará a cabo os seus desígnios. Ele reunirá do mundo um povo que o há de servir em justiça. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 391. Que maravilhosa certeza temos hoje, nesta manhã, irmãos e irmãs, de que você e eu estamos na obra de Deus. Esse trabalho não é dependente de nenhum homem, depende do nosso relacionamento com Ele. Só há uma única maneira de encararmos o futuro, e isto está ao pé da cruz. Uma igreja com seus olhos no homem do Calvário nunca entrará em apostasia. Obrigado, irmãos e irmãs, por me dar o privilégio de servi-los nos últimos 45 anos e que Deus abençoe cada um de vocês.